Olá, crianças, boa tarde, bom dia ou boa noite, tudo bem com vocês? A Prof veio aqui para explicar a APC dessa semana, tá? Para a gente ver como é que vai ser feita essas atividades e um pouquinho do conteúdo também. E vamos fazer a aula essa semana no Meet para ver as dificuldades, tá bom? A professora vai combinar no grupo com vocês e os pais de vocês, beleza? A aula que nós vamos assistir é de língua portuguesa, APC 1 do terceiro bimestre, 3/8 de 2020. Então, olá, galerinha. Essa semana iremos revisar o conteúdo encontros vocálicos, distinguir ditongo, tritongo e hiato. Nós vimos lá na sala de aula sobre esse conteúdo, mas nós vamos dar uma revisadinha agora, tá bom? Nesta APC. Assista ao vídeo. Aqui tem um link de um vídeo explicando novamente o passo a passo de como separar a sílaba, de como identificar as sílabas tônicas e também já distinguir dos encontros vocálicos. Então, se vocês puderem, eu quero que vocês assistam esse vídeo, beleza? Leia a música, baixe e copie as palavras com encontro vocálico. Então, a canoa virou. Todo mundo conhece essa musiquinha, domínio público, né? O prof vai tentar cantar. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Maria lá do fundo do mar. Vocês lembram dessa musiquinha? A gente cantava muito, né? Quando vocês eram menores na escolinha, com certeza vocês conhecem. Então, tirar daqui os encontros vocálicos. O que é encontros vocálicos? Lembra, nós já vimos. É encontro de duas ou mais vogais dentro de uma palavra. Então, o que nós vamos ver agora? A diferença entre o hiato e o ditongo. Vamos lá. Encontro vocálico é a junção de duas ou mais vogais dentro das palavras, né? Dentro de uma palavra. Quando estão juntas na mesma sílaba, quando eu vou pegar aquela palavra, separa a sílaba e ela continua junto às vogais, eu tenho um ditongo. Quando eu tenho mais de duas vogais juntas, né, mesmo separando a sílaba, eu tenho, então, um tritongo. Então, como é que eu vou descobrir, professora, quando é? Primeira coisa, saber separar sílabas. Lembra como que a gente separa sílabas? Falando, como eu falo a palavra, é como eu separo as sílabas. Claro que dando uma pausa maior entre as sílabas. Então, quando elas estão lado a lado, mas não na mesma sílaba, quando elas estão separadas em sílabas diferentes, a gente tem o hiato. Então, vamos se ligar? O hiato, lembrar da ilha? Hiato, ilha. Não começa com a mesma letra, mas é com o som do i. Então, ilha, ela é separada. Hiato, separado. Separou as vogais? É hiato. Lembra da ilha, beleza? Fechou? Só para memorizar. Então, aqui está a diferença entre hiato e ditongo, nesse vermelhinho. O hiato é encontro de duas vocais na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Exemplo, aqui temos o exemplo, né? O exemplo. Saída. Então, como eu falo? Saída. Então, do jeito que eu falo, eu separo. País. Ciúme. Então, como eu falo, eu separo as sílabas. Então, conforme está aqui na saída, e país e ciúmes. Separou o A e o I da saída, separou o A e o I do país, separou ciúme, o I e o U separou. Então, isso aí, se está separando, é a ilha, lembra? Então, vamos lá. Já no ditongo, o encontro vocálico se dá em uma única sílaba. Por exemplo, peixe, peixe. Então, eu separei. Noite. Eu não falo noite, eu falo noite. Quadra. Então, essas vogais que estão aí, o E e o I do peixe, o O e o I do noite, o U e o A do quadra, elas não se separam. Eu separei as sílabas e elas continuaram juntas. Então, ele é um ditongo. Continuou junto, ditongo. Tá? Então, aqui, na atividade número 1, vocês vão fazer no caderno. Escreva abaixo as palavras com encontros vocálicos encontrados no texto. Qual que é o texto? A musiquinha que nós vemos aqui, a canoa virou, que a prof tentou cantar para vocês, né? Então, todas as palavras que tiver encontro vocálico, ou seja, duas vogais ou mais juntas, vocês vão copiar na número 1, tá? Não importa se ela é ditongo, tritongo ou hiato, copia lá na número 1.
todas, quantas vocês acharem, beleza? Copie esse quadro abaixo em seu caderno e leia as palavras e marque um X na coluna adequada. Agora, aqui nesse quadro, vocês vão ter que copiar ele do jeito que ele tá? Palavras, ditongo, tritongo e hiato. Vocês vão marcar só um X na frente da palavra. Por exemplo, eu falo, ó, céu. Eu não separei. Céu. Se eu não separei, ele continua junto. São duas vogais, é um ditongo. Marcar X no ditongo. Agora eu vou separar, vamos separar a palavra quaisquer. Quaisquer. Eu não separei, ó. O U e o A e o I ficou junto. Quaisquer. Quer é outra sílaba. Então, o quer também não separou o U e o E. Então, aqui eu tenho o U, o A e o I, um ditongo. E também tenho, aliás, um tritongo, o U, A e o I, do quais. E também um ditongo do U e do E, do quer, né? Então, vou marcar um X no ditongo e no tritongo, beleza? Vamos na outra, na terceira. Abraçou. Ó, onde tem encontro vocálico? Só no sou. Eu não separei, ó. Abraçou. Continuou junto. Então, se ele continuou junto, são só duas, ele é ditongo. Marca X no ditongo. Vamos na palavra miolo. Ó, mi-o-lo. Opa, eu separei o I do O. Mi-o-lo. Então, se eu separei o I e o O, ó, ilha, lembra? Então, ele é um hiato. Marca X no hiato. Vamos na palavra geladeira. Geladeira. Ó, geladeira. O E e o I ficou junto na sílaba dei. Então, eu não separei o dei. O E e o I permaneceu junto. Então, geladeira, ele é um ditongo, porque o E e o I junto, beleza? Vamos na palavra Paraguai. Paraguai. Não separa, ó. Paraguai. O U, o A e o I fala tudo junto, numa sílaba só. Junto com o G fica guai. Então, eu tenho U, A e I, ou seja, 3 vogais. Ele não é ditongo, ele é o quê? Tritongo, beleza? Porque ficou junto 3 vogais. Vamos lá na palavrinha gratuito. 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 Ó, o U e o I ficou junto. Não fica separado, gratuito. É gratuito. Quando eu falo que eu ganhei uma entrada para o teatro de forma gratuita, né? Então, gratuito, tá? Então, o U e o I vai junto, gratuito. Então, se ele permanece junto, são duas, é ditongo. Vamos lá no piaba agora. Piaba. Opa, separou, isolou o piaba. Então, eu separei o I e o A. Quando eu separo, né, para ilha, lembra? Separou hiato, beleza? Marca o X no hiato. É só isso, gente. A número 3, vocês vão fazer o seguinte. Em qual alternativa todas as palavras têm ditongo? Aqui, presta atenção. Você tem que fazer a mesma análise do quadro número 2, mas só vai marcar X quando todas as palavras têm ditongo. Por exemplo, língua. É ditongo, continua junto. Eu não falo língua, falo língua. Brasileira, junto, ó. Brasileira, junto. Nacional. Opa, nacional. Já separou o nacional. Então, eu não posso marcar a porque nacional não é ditongo, é hiato. Eu tenho que marcar a alternativa que todas as palavrinhas dessa sequência são ditongo. Então, ó, possui, possui, possui. Continua junto, então é ditongo. Poema. Opa, separou. Poema. Então, não é ditongo poema. Então, não vou marcar X. Aí, gente, se você já achar ali na segunda, já pula para de baixo. Lógico que daí, se a outra for ditongo ou não for, não vai adiantar nesse caso aqui, porque a gente já achou que poema separou. Então, nem adianta olhar a outra, né? Nós temos que achar, presta atenção no que está pedindo. A alternativa é que todas as palavras têm ditongo. Só vai marcar X quando você achar todas as palavras ditongo. Então, vamos lá. Fileira. Opa, fileira. Fechou? Tem ditongo. Silêncio. Silêncio. Junto. Sio ficou junto. Direita.
Opa, achamos, é essa aí que é a certa. Então, analisa, presta atenção. Aí você já nem precisa olhar a última. É assim que a gente vai na sequência, tá? Leia as palavras a seguir. Papai, aula. Papai, aula. Agora, marque certo. As palavras destacadas são a palavra papai e a palavra aula. Papai e aula. Vou conseguir só assim. Tá. As duas palavras, as duas estão de tongo? Papai. Não separou, né? Papai. Aula. As duas palavras têm um hiato? Ou uma palavra é com ditongo e outra palavra é com hiato? O que vocês acham? Uma só que você vai marcar X, tá bom? Ou é as duas palavras com ditongo, ou as duas palavras com hiato, ou uma palavra com ditongo e outra com hiato. Então, vamos analisar. Papai. Tudo junto. Ou seja, tem ditongo no papai. Aula. Eu tenho o que no aula? Ditongo. Muito bem. Não separo. Aula. Não. Aula. Aula. Então, eu tenho duas palavras com essa alternativa que você vai marcar X. Gente, copiam a pergunta número 1, 2, 3 e 4 no caderninho e faça de acordo com o que a professora explicou. Qualquer dúvida, estarei tirando a dúvida de vocês durante essa semana, ou na quarta ou na sexta-feira. Vamos ver o dia, vamos marcar o horário, beleza? Qualquer coisa, vocês podem estar me perguntando fora do horário, tá? Em qualquer momento, manda no WhatsApp e perguntando para a professora, que a professora está aqui para atender vocês, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula, gente!